Para você que está ligando agora, este é o Conectadas, o jornalismo debate do Canal 8. Conversamos com Alexandra Caprioli e Thiago Ferrari sobre a influência da Copa na cidade de Campinas. Alexandra, a população de Campinas vai ter essa percepção do evento, né? Porque a estada das seleções aqui já é um grande evento, né? A população vai conseguir ter essa percepção? Eu acho que sim, eu acho que a gente vai conseguir sentir o que é receber as seleções. Nesses próximos dias, vou contar duas novidades que as pessoas não sabem, mas a gente vai estar decorando com bandeirinhas da Nigéria e Portugal, a área onde eles vão estar passando, e a gente está recebendo duas esculturas de bola de futebol e de chuteira que vão ser pintadas por artistas e a gente vai colocar em áreas públicas para começar a sentir o clima da Copa, que eu acho que ainda está um pouco morno, né? Apesar de faltar aí menos de 15 dias. Perdão, só para completar. Então, acho que a gente precisa começar a enxergar esse movimento, né, da Copa. E, Alexandre, uma das coisas que as pessoas têm perguntado para mim, me questionado, é como é que faz para a população saber onde vão ter os eventos, se vão ter eventos, ela participar. Você mesmo estava comentando sobre o programa de voluntariado. Acho que é importante a gente saber para a gente poder passar isso para a população, que eu acho que a população, como a gente estava falando, a gente quer que Campinas tenha um legado, se transforme. E a gente só vai conseguir isso fazendo com que a população se envolva. Então é importante a gente saber e divulgar isso para mostrar para a população que ela pode participar, o que vai acontecer, aonde essas seleções vão passar. Eu vi uma matéria outro dia sobre a África do Sul, que a população se envolveu bastante, isso foi importante. Então, se você puder passar um pouco isso para a gente. Eu acho que a gente tem várias formas, né? A primeira delas, que todo mundo pergunta, assim, a gente vai poder ver os jogadores? Então, é muito legal a gente dizer que existe uma regra que eles são obrigados a fazer um treino aberto na cidade. E Portugal, entendendo, assim, de tanto que a gente falou, eles estavam aqui o final de semana passado, o técnico, os diretores, e a gente passou isso para eles. A cidade está querendo acolher. Então, eles autorizaram a fazer 2 treinos abertos, que vão ser no Moisés Lucarelli, no dia 12 e no dia 18, tudo às 10h30 da manhã. E ele vai ser aberto para a população, não, lógico que tem que retirar o ingresso, eu já vou explicar como é que vai funcionar. Então, a gente vai ter, de fato, nesse dia, vai ser um treino, não é um jogo, é um treino normal. Eles vão fazer aquecimento, vão bater bola entre eles. E a gente pediu para eles trazerem umas camisetas de Portugal para jogar para o público, e eles vão trazer. Mas pode tirar deles mesmo. Eu topava, eu queria, não me importava agora, de ganhar número 7. Já vão ficar E aí é muito legal assim, porque a gente vai ter nesse dia, a gente vai receber uma cota de ingressos, que são cerca de 10 mil ingressos, e esses 10 mil ingressos vão ser realmente para a população retirar. A gente ainda não tem as regras de como a gente vai fazer isso, mas deve ser através do site campinasnacopa.com.br. A pessoa se inscreve e retira o ingresso e vai assistir o treino. E vai ser um grande congraçamento aí da seleção, porque eu tenho certeza que eles vão sentir assim que a população está feliz de recebê-los aqui. E teremos no dia 13 com a Nigéria também. E a gente está contactando grupos da cultura afro, porque é importante, de um lado, Portugal, a gente tem a Casa de Portugal, Campinas tem quase 10 mil portugueses na comunidade, então eles estão muito atuantes, se preparando, né, fazendo uma série de coisas para receber a seleção, e também a comunidade negra, da mesma forma, para receber aí a Nigéria. Então, eu acho que até as escoltas, né, são muito impressionantes. Então, a gente vai ver eles passando, são escoltas aí com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, ônibus, né, são mais de 15 veículos. Então, a gente não quer ser impactado negativamente, causar trânsito, nada disso. Mas a gente vai sentir o clima. E mais importante dizer, e o Thiago comentou isso no começo, nós estamos recebendo 2 seleções, mas a região está recebendo, além das 2, mais 5, que todas estão passando no aeroporto de Viracopos. Então, isso é um agito que vai estar acontecendo, de fato, na cidade. E eu acho que isso vai assim, o campineiro vai poder dizer, depois de um tempo, que ele viveu a Copa. E queria só compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi essa semana passada, que quando eu estive negociando com Portugal, né, a vinda deles, uma das coisas que a gente pediu
era assim, para que a gente pudesse compartilhar com mais pessoas a oportunidade de estar com eles. E uma das coisas que a gente negociou era que a gente pudesse selecionar na rede municipal de ensino 12 adolescentes que vão atuar como gandulas nos jogos. E foi muito legal, porque foram escolhidos por meritocracia, por nota, participação e tudo. E eles vão, então, atuar nos treinos. E nessa semana, quando os portugueses vieram, eles me trouxeram os uniformes. E eles são patrocinados pela Nike, então assim, eles estão ganhando o uniforme completo. Os meninos estão elétricos, eu tive uma reunião com eles, porque eles vão trabalhar do lado do campo, junto com os jogadores. É uma e é uma recordação oportunidade para a também, vida, né, deles. E aí eu conversando, ele disse, nossa, quando eu for velha eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos, que eu trabalhei de gandula na Copa do Mundo. São lembranças que vão ficar para sempre, que ninguém isso, esquece. Né? E é isso que é importante, que eu falo mais uma vez. Você pegar alunos da escola pública, que muitas vezes vão para as escolas porque a mãe não tem onde deixar, porque por causa da merenda, infelizmente essa é a nossa triste realidade, mas quando a gente aproveita essas oportunidades e mostra para eles, olha, se você estudar, se você se dedicar, você vai ter oportunidades, eles são referência para a família deles, para as pessoas da região deles, para a comunidade deles, para os bairros deles e até para a própria escola, que eu acho que a própria escola ela tem uma autoestima muito grande, saber, olha, a gente está aqui, tivemos uma pessoa daqui da nossa escola que está dentro de uma Copa do Mundo. Então isso é importante, isso daí é simbólico, é importante a gente ver esses legados que o tempo vai transformar muitas vidas, mostrando que é importante a gente se dedicar na escola e a meritocracia é importante. Eu queria aproveitar a oportunidade e substituir as duas, mas eu gostaria, Alexandra, que você comentasse sobre a questão do todo o monitoramento que vai ter da Sincamp com Polícia Federal. Acho que seria interessante a gente passar isso para as pessoas saberem, porque muitas das pessoas ficam com medo da questão de segurança. Então, se você puder passar um pouco... eu acho assim, olhando mais de perto, né, a Campinas começou a criar uma estruturação muito importante e uma das áreas sensíveis é a segurança, né? E uma coisa importante é que a gente teve realmente o envolvimento de todos os órgãos de segurança. Nós temos o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, sediado aqui em Campinas, do Tenente Coronel Coelho. Eles estão envolvidos absolutamente nesse processo. Foi criada um grupamento da Copa só para cuidar disso. Por quê? Porque a gente não podia, ao receber as seleções, ter nenhum risco e, ao mesmo tempo, não pode deixar as outras áreas da população desguarnecidas, né? Então, o secretário de Segurança Pública, o Bajo, a Sincamp, o seu Nelson da Sincamp, eles estão fazendo todo o monitoramento. A gente tem um oficial da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que vai estar monitorando, porque a gente sabe que existem riscos de manifestações. Então, todos os órgãos estão extremamente coordenados, junto com a INDEC, que está fazendo todo o planejamento do trânsito para essas escoltas. E a Polícia Federal faz parte dessas escoltas. A Sincamp terá um centro de controle lá, onde eles vão monitorar toda a temperatura da cidade nessa época, para que a gente que quer curtir a Copa, que quer aproveitar a Copa e essas seleções, se sintam guardadas, né? Que se sintam protegidas. Então, essa integração entre Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, a INDEC, a Polícia Federal, isso está extremamente dentro de uma sinergia maravilhosa. Não é a minha área, né? Eu não sou da área da segurança, então eu admiro o trabalho deles, a dedicação com que eles e a disciplina com que eles estão cuidando para que as coisas sejam feitas com todo o esmero e que as seleções sintam toda a tranquilidade. Nós recebemos o coordenador da segurança da seleção portuguesa e ele ficou extremamente surpreso com a estrutura que já estava montada. Ele veio para fiscalizar o que estava sendo preparado e ele ficou surpreso porque a coisa estava totalmente estruturada. Então a gente fez questão de apresentar para ele o que já estava sendo feito e ele ficou muito satisfeito. Quer dizer, e eles são
é uma seleção que viaja o mundo todo, que joga no mundo todo. Então, a gente perceber que eles encontraram em Campinas uma situação bastante favorável é de muito orgulho para a gente. Eu quero fazer uma parte primeiro, o Thiago, não é debate, né? Assim. Mas, quer dizer, a gente é um jornalismo debate, na verdade a ideia é essa, mas o Thiago está pedindo o tempo, mas antes de passar a palavra para ele, e para a Roberta também, que era a próxima, né? A pauta era dela, eu só queria fazer uma colocação que não é de forma nenhuma crítica, mas eu consigo perceber agora, e eu acho que isso fica claro, que é o que a população que faz um agito na frente, né, antes da Copa, aquela coisa toda, que é o seguinte: eu gostaria que o legado da vinda das seleções fosse exatamente esse, que isso ficasse, que a preocupação com a inserção, o pertencimento da educação com as crianças e da segurança da população tivesse como foco principal a própria população e não uma seleção que está vindo nos visitar. Então, nesse ponto, eu gostaria que a gente tivesse uma Copa todo ano aqui no Brasil e que a gente fosse não só subsede, que a gente fosse sede mesmo. Thiago. Eu só queria fazer uma parêntese, que até a Roberta havia me perguntado, algumas ações do Legislativo. O Sincamp é uma delas. Para você ter uma ideia, o Sincamp ele tem uma referência, tanto é que o COI ele utilizou todo o sistema, a estrutura que o Sincamp foi montado aqui em Campinas para o Rio de Janeiro. E nessas discussões, a gente vendo a possibilidade de ser subsede, tem até uma lei de minha autoria, inclusive o Nelson quer conversar comigo, que possibilitou também essas interações do Sincamp com os diversos segmentos, com a Polícia Federal, com a iniciativa privada. Então, isso são ações que o Legislativo faz, no caso, eu tive a felicidade de ser uma lei de minha autoria, que possibilitam o Campinas sediar a Copa e ser referência. Então, é importante a gente mostrar as coisas boas. Hoje, o nosso Sincamp surpreende muita gente e é referência até para o COI, que é o órgão responsável pela organização das Olimpíadas. Agora, juntando um pouquinho a questão da Copa do Mundo também e com a política, esse ano é um ano de eleições. O senhor acha que, na verdade, o resultado positivo, claro, para o Brasil, né, ou negativo para o nosso país, vai influenciar nas urnas os eleitores, torcedores? Não digo confundir, mas o impacto vai ser direto nas urnas? Olha, o impacto da Copa do Mundo já vem resultando desde o ano passado, com as manifestações. Todo mundo quer escola padrão FIFA, hospital padrão FIFA. Então, hoje a gente vive uma época de transição que eu também acho que é importante a gente pegar e transformar isso numa coisa boa. Eu vejo que a população entendeu que é importante se envolver com a política, não precisa ser político, não precisa fazer política partidária, mas acompanhar os políticos. E que os políticos também entendam que ele tem que dar acesso para a população para fazer essa interlocução. Então, a Copa do Mundo vai ser fundamental para as eleições em outubro. O Brasil ganha, o Brasil não ganha, essa discussão que se girou em torno dos gastos da Copa, da falta de planejamento, do jeitinho brasileiro de tudo deixar para a última hora, da questão dos altos gastos, com essa certeza, sentimento de corrupção, que o Brasil, a gente não pode esconder isso, a gente tem que debater isso e mostrar que, apesar de acontecer coisas que o brasileiro ficou muito desanimado, decepcionado, indignado, a gente tem que pegar isso e transformar e falar assim, que Brasil que a gente quer, aonde a gente quer chegar. A gente tem que entender que hoje eu estava trabalhando, conversando com uma pessoa falando assim, a gente investe 280 bilhões em educação. E os gastos da Copa foram 9 bilhões. O brasileiro sonega 200 bilhões de impostos. Então são números para a gente refletir. Esses 9 bi da Copa, 9, 10 bi da Copa, foram suficientes para demonstrar nesses outros 280 bilhões, 200 milhões, 250 bilhões investidos em saúde, para a gente refletir de que forma nós estamos gastando dinheiro.
Qual é a corrupção? Para onde está indo essa corrupção? E a corrupção também da própria sociedade em si, que sonega 200 bilhões em impostos. Sonega porque acha que não vai chegar, sonega porque acha que tem que ser o malandro, o espertinho. Ou que foi mal ensinada também. É a conscientização de todo mundo. Mas isso a gente precisa refletir. A gente tem que ter a noção de pátria, ter a noção de nação, ter a noção que se a gente pagar os impostos direito, esses impostos vão ter que ser investidos, ou então a carga tributária podia ser reduzida em até 1/3. Então são essas coisas que eu acho que são legados que a Copa vai deixar, para a gente refletir o que a gente quer para o Brasil. A gente viu a população saindo para a rua, se manifestando, mas a gente também tem que fazer também uma autoavaliação. O que eu quero para o Brasil? E o que eu estou fazendo para o Brasil? O que eu fiz para o Brasil? Acho que principalmente esse, né? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para o meu bairro, para a minha cidade? Isso eu falo muito com meus amigos, com as pessoas que me questionam. Eu falo, o que você está fazendo? Às vezes, está estimulando uma criança a estudar, você está transformando uma realidade de uma família. Com certeza. Então, é importante esses legados que vão ser deixados, e isso vai ter um reflexo muito grande nas urnas. Espero que a gente utilize de uma forma positiva e proativa para o nosso país. Principalmente porque essa questão de infraestrutura, ela já foi feita, já está sendo realizada, né? Infelizmente, se houve aí um desvio ou não houve desvio, ela já está sendo feita. Então, que a gente aproveite a partir de agora, que a gente saiba utilizar a partir de agora, isso que vai ficar para a gente. A gente já conversou aqui, falou que Campinas com certeza vai utilizar da melhor maneira possível, mas também que o Brasil consiga, que todo o país consiga se conscientizar. E aí a gente falando da questão também da segurança, que sirva de exemplo, que esse evento acabe servindo de exemplo também como as coisas têm que se movimentar, como tem que girar positivamente e que a engrenagem consiga fluir dentro disso tudo, né? Que a gente cresça, já que a Copa no país, que a gente consiga crescer com ela. Roberta, eu costumo dizer que quando anunciou que o Brasil ia sediar a Copa, eu lembro de um monte de gente na rua com telões lotados, todo mundo vibrando, e eu falo que uma pessoa se levantou e questionou. Foi o Romário. Ele falou assim, o Brasil não está preparado para sediar uma Copa, em decorrência do que a gente está vendo hoje. Então é importante a gente ver o que a gente pode fazer. Eu acho, minha opinião pessoal, a gente utilizar a Copa para tentar melar a Copa, para reivindicar, eu acho que isso não vai trazer um bom legado para o nosso Brasil. Eu acho que a gente tem que pegar e saber se manifestar, saber cobrar, conhecer as pessoas que estão votando, não apenas criticar, mas participar. Eu tive muita gente que já veio criticando e que eu conversando hoje são excelentes colaboradores dentro da sua região, dentro do seu bairro, dentro do seu emprego, e que eles estão sempre falando, Thiago, é importante isso, discutir. Então é importante, às vezes, a população se sente muito distante dos agentes públicos, do político, e quando a gente cria essa relação, a gente vê que tem gente cooperando e que está ajudando a melhorar a sua região, a sua cidade, a sua escola, o seu trabalho, isso que é importante. Eu tenho a impressão que quando se encerrar a abertura da Copa, os ânimos serão outros. A gente é o país do futebol, a gente vive e respira futebol, né? A gente é torcedor. Então, a gente vai dar uma parada, né, nessas manifestações, e eu acho que a Copa vai ter uma condução excelente, e afinal a gente vai estar com todos os holofotes do mundo inteiro voltados para a gente. A grande oportunidade, inclusive, da gente mostrar que a gente não é o que o exterior pensa que a gente é. Ou então Só interromper, a gente tem que entender o seguinte, o turista que vem para cá, ele não tem culpa se o governo foi corrupto, se houve corrupção, ele não tem culpa. A gente tem que entender isso. Acho que a Alexandra, ela sabe muito bem disso, porque está tratando, a gente não pode descontar em pessoas que não tem nada a ver uma situação que é nossa, que a gente precisa resolver por nós mesmos. Infelizmente, não dá tempo de fazer mais nenhuma pergunta, a gente estourou o nosso tempo aqui como era previsto, né? Fica o convite para vocês voltarem, a gente vai ter que continuar falando sobre isso, eu acho que é importante. Ficou muita pergunta, inclusive a gente recebeu perguntas de internautas que a gente abriu, né, para perguntas
no Facebook, que a gente estaria debatendo isso. Então, tem algumas perguntas que a gente não conseguiu tempo para colocar hoje no programa. E a gente, infelizmente, vai ter que ir para o encerramento. Então, a gente fica por aqui. O programa Conectadas de hoje termina aqui. Esse é o Jornalismo Debate do Canal 8. Nós agradecemos aos nossos convidados, Alexandra, Thiago Ferrari. Até a próxima, que seja breve. Obrigado. Muito obrigada por estar. E para você que está nos assistindo, um abraço grande aqui do programa, do Conectadas. E estamos aqui no canal 8 da NET para o mundo inteiro, também através do nosso site. Você acessa aí embaixo. Também estamos no celular, Android, tablet, Web TV, todos os meios de comunicação, na portabilidade, nas redes sociais, enfim. Aonde você estiver, Campinas, 24 horas no ar. Nós agradecemos também aos nossos apoiadores, aos nossos parceiros. Na semana que vem a gente volta com mais informações aqui de Campinas e toda a nossa região. Um ótimo final de semana para você e até lá. Até lá, um abraço.